O vento uivava entre as árvores, como se a própria mansão estivesse chorando as mágoas. As venezianas batiam contra as paredes, criando uma sinfonia assustadora, como um arraial de fantasmas. Dentro da mansão, o silêncio era absoluto. Um silêncio que parecia vibrar com segredos não contados, como um túmulo selado por 1000 anos. A porta do quarto trancado era de carvalho maciço, reforçada com ferro, parecendo ter saído de um conto dos Solimões. Nela, não havia maçaneta ou dobradiças visíveis. Parecia fundida à moldura, como se fizesse parte da própria alma da casa. Muitos tentaram abri-la, mas sem sucesso. Cunhas se partiam, ferramentas se dobravam, era como se a própria madeira resistisse. A porta permanecia imóvel, desafiadora. Alguns diziam que a porta estava amaldiçoada, que era coisa feita. Outros, que era protegida por forças sobrenaturais. Algo que ia além da nossa compreensão. Havia histórias de pessoas que ousaram se aproximar demais. Pessoas que ouviram sussurros vindos de dentro do quarto, como almas penadas chamando por ajuda. Vozes frias e espectrales que sussurravam seus nomes. A lenda do quarto trancado se espalhou para além dos limites da cidade, mais rápido que fofoca em cidade pequena. Atraindo curiosos, investigadores paranormais e caçadores de emoções. Todos atraídos pelo mistério, pela promessa do desconhecido. Mas a mansão Blackwood guardava seus segredos com ciúme, como um dragão guardando seu tesouro, e a porta trancada continuava a ser um enigma perturbador. A madeira da porta estava rachada e desbotada, marcada pelos elementos e pelo tempo, como um velho marinheiro cheio de histórias. Parecia ter absorvido a escuridão da mansão, tornando-se quase negra em alguns pontos, como a noite sem lua. O metal da fechadura, corroído pela ferrugem, era uma lembrança cruel da passagem dos anos, do tempo implacável. A fechadura era um enigma, um mecanismo antigo e complexo, diferente de tudo que os chaveiros locais já tinham visto. Algo que faria até o mestre Vitalino coçar a cabeça. Chaves mestras se partiam. Tentativas de arrombamento se mostravam inúteis. Era como lutar contra um exército invisível. A porta parecia resistir a qualquer tipo de força bruta, como se estivesse sendo mantida fechada por uma vontade própria, por uma força obscura. Havia rumores de que a família Blackwood havia contratado um artesão famoso para criar a fechadura. Um homem conhecido por seus designs intrincados e quase impossíveis de replicar. Um verdadeiro aleijadinho das fechaduras. Dizia-se que a chave era única, feita de um metal raro e guardada em um local secreto, perdida para sempre. A fechadura se tornou um símbolo do próprio mistério, um enigma indecifrável. Uma barreira física que representava a impossibilidade de desvendar os segredos da mansão. Uma provocação para aqueles que ousavam tentar. Uma promessa de que a verdade, se existisse, estava trancada em algum lugar além daquela porta, esperando para ser encontrada. A crescente notoriedade de Blackwood Manor chamou a atenção de investigadores paranormais de todo o país, mais do que pão de queijo na fila do café. Equipados com câmeras infravermelhas, medidores EMF e gravadoras de áudio, eles vinham em busca de evidências do sobrenatural, prontos para encarar qualquer assombração, determinados a capturar a prova definitiva da existência de fantasmas, como se estivessem caçando um saci pererê. A mansão se tornou um campo de testes para os mais recentes dispositivos de detecção de fantasmas, um verdadeiro parque de diversões para caçadores do paranormal. As equipes passavam noites inteiras dentro da casa,
documentando cada mudança de temperatura, cada pico eletromagnético, cada sussurro indistinto. Eles acreditavam que a energia residual dos eventos trágicos do passado ainda permeava a mansão como um perfume que nunca se dissipa. E suas investigações não decepcionaram. Câmeras capturaram vultos inexplicáveis se movendo pelos corredores, como se fossem espíritos inquietos. Medidores EMF dispararam em áreas específicas da casa, sugerindo picos de energia incomuns, como se algo estivesse tentando se comunicar. E gravadores de áudio registraram vozes sussurrantes que pareciam responder às perguntas dos investigadores, vozes que gelavam o sangue até dos mais céticos. As evidências eram perturbadoras, mas inconclusivas. Alguns acreditavam que eram provas irrefutáveis de atividade paranormal, sinais claros de que a mansão era assombrada, enquanto outros argumentavam que eram apenas interferências, coincidências ou mesmo fraudes elaboradas, truques para enganar os crédulos. Mas uma coisa era certa: as investigações paranormais apenas aprofundaram o mistério de Blackwood Manor, deixando mais perguntas do que respostas. Era uma noite escura e tempestuosa, como se o próprio céu estivesse chorando. A chuva caía em torrentes, açoitando as janelas da mansão como dedos esqueléticos. Dentro da casa, um grupo de adolescentes se reunia ao redor de uma vela tremulante, a chama dançando como se estivesse com medo. Eles eram conhecidos na cidade como os Intocáveis, famosos por seus desafios ousados e por sua descrença no sobrenatural. Jovens que não tinham medo de desafiar o além. Eles haviam ouvido as histórias, é claro, as lendas sobre a família desaparecida, a porta trancada e os fantasmas que assombravam os corredores, histórias que fariam qualquer um dormir com a luz acesa. Mas eles não acreditavam em nada disso. Para eles, eram apenas histórias para assustar crianças. Contos de velhas esposas, sem nenhuma base na realidade, como o bicho-papão e a cuca. Eles decidiram que iriam passar a noite na mansão. Era um desafio, uma forma de provar que não tinham medo, de mostrar que eram mais corajosos que o próprio Zé do Caixão. Eles explorariam cada canto, cada quarto, cada corredor. E, finalmente, abririam a porta trancada. Eles mostrariam a todos que não havia nada a temer, que a mansão não passava de um monte de pedras e madeira velha. Com um misto de excitação e apreensão, eles se dividiram em dois grupos. Um grupo iria explorar o andar térreo, enquanto o outro se aventurava no andar de cima, onde a porta trancada os aguardava, como um desafio irresistível. Seção 7. O grito na escuridão. O grupo do andar de cima se moveu lentamente pelo corredor, como se estivessem pisando em ovos. Seus passos ecoavam no silêncio sepulcral, amplificados pela acústica da casa antiga, cada rangido parecendo um grito de aviso. A cada passo, a tensão aumentava, como o ar antes de uma tempestade. Seus corações batiam forte no peito, impulsionados pela adrenalina e por um medo crescente que tentavam ignorar. Um medo que se agarrava às suas gargantas. Eles chegaram ao final do corredor. A porta trancada se erguia diante deles, imponente e ameaçadora, como se guardasse um segredo terrível. A luz fraca de suas lanternas dançava sobre a superfície envelhecida da madeira, criando sombras sinistras que pareciam se contorcer e sussurrar, como se a própria casa estivesse os observando. Um dos adolescentes, o líder do grupo, se aproximou da porta. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a madeira fria e úmida, como se estivesse tocando a mão de um morto. No instante em que seus dedos fizeram contato, um grito estridente ecoou pela casa, um grito que arrepiava até a alma. Um grito repleto de terror e agonia. O grupo se virou, o pânico tomando conta de seus corações, como se tivessem visto o próprio diabo. Eles correram em direção à fonte do grito, seus passos pesados e descontrolados,
Eles precisavam encontrar seu amigo. Precisavam escapar daquela casa. Mas o grito continuava a ecoar pelos corredores, cada vez mais alto, mais desesperado. Era um som que jamais esqueceriam. Um som que os assombraria para sempre. Uma lembrança aterrorizante daquela noite fatídica. Seção 8. Revelações sombrias. O grupo correu de volta pelo corredor, seus corações batendo forte no peito, como tambores em uma roda de samba acelerada. Eles seguiram o som do grito até uma sala no final do corredor. Uma sala que eles não haviam notado antes, como se tivesse se materializado do nada. A porta estava entreaberta, revelando um vislumbre do interior escuro, um convite irresistível para o desconhecido. Com a respiração presa na garganta, eles abriram a porta com cuidado, receosos do que poderiam encontrar do outro lado. A sala era pequena e empoeirada, iluminada apenas por um raio de luar que entrava por uma fresta nas cortinas pesadas, criando um ambiente fantasmagórico. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com o que parecia ser sangue seco, como se a sala tivesse sido palco de um ritual macabro. No centro da sala havia uma mesa, e sobre ela um livro antigo, encadernado em couro, como se tivesse saído de um filme de terror. As páginas estavam amareladas e frágeis, cheias de uma escrita que eles não reconheceram, como se fosse um idioma esquecido. Parecia ser uma espécie de diário, escrito em uma língua antiga, um registro de segredos obscuros. Enquanto examinavam o livro, eles começaram a juntar as peças do quebra-cabeça, como detetives tentando solucionar um crime. Os Blackwood não haviam desaparecido. Eles haviam se aprofundado em algo terrível, algo que os havia consumido por completo, algo que ainda espreitava dentro daquelas paredes, esperando para ser libertado. A porta trancada não era uma prisão, era uma proteção, selando algo maligno dentro daquela sala, algo que eles haviam libertado sem saber das consequências. Seção 9. O enigma permanece. O sol da manhã surgiu no horizonte, lançando seus raios dourados sobre a cidade adormecida, como se nada tivesse acontecido. Mas em Blackwood Manor, as sombras ainda dançavam, como se a escuridão se recusasse a partir. O mistério permanecia, tão impenetrável quanto a porta trancada que havia iniciado tudo. As autoridades investigaram o desaparecimento dos adolescentes, mas encontraram poucas pistas, como se a própria casa estivesse escondendo a verdade. A porta trancada permaneceu fechada, resistindo a todas as tentativas de arrombá-la, como se guardasse um segredo que não queria ser revelado. Os símbolos na sala secreta foram considerados como sendo de origem desconhecida, alimentando ainda mais as especulações como um enigma sem solução. Blackwood Manor foi mais uma vez abandonada, deixada à mercê dos elementos e das histórias que a cercavam, um monumento à tragédia e ao desconhecido. Tornou-se um ponto turístico macabro, atraindo curiosos e aventureiros em busca de emoções, como mariposas atraídas pela luz. Mas a verdadeira natureza do mal que assolava a propriedade permaneceu um mistério, um segredo guardado a 7 chaves. A lenda da porta trancada continuou a ser contada, passada de geração em geração, como um conto folclórico. Um conto de advertência sobre os perigos da curiosidade e os segredos obscuros que podem estar escondidos em nosso passado. Um lembrete de que algumas portas são melhor deixadas fechadas para sempre. Seção 10. E se fosse você? Imagine-se parado diante daquela porta.
a madeira fria e úmida sob seus dedos, como se a própria casa estivesse te tocando. O cheiro de mofo e decadência penetrando suas narinas, como o hálito da morte. O silêncio perturbador da casa antiga, pressionando seus ouvidos, como se o mundo estivesse te observando. Você consegue sentir o peso dos olhares invisíveis sobre você? Você sucumbiria à curiosidade? Arriscaria abrir a porta trancada, mesmo sabendo que o mal pode estar espreitando do outro lado como uma armadilha pronta para ser acionada? Ou se afastaria, deixando os segredos de Blackwood Manor enterrados em seu passado sombrio para sempre esquecidos? A escolha é sua. Mas lembre-se, algumas portas são trancadas por uma razão, e algumas histórias são melhor deixadas não contadas, perdidas para sempre nas sombras.